atividade de língua portuguesa, livro Vem Voar, página 44 e 45. Então, nessas atividades são o entendimento do texto sobre aquela resenha, né? Encontro com a arte. Poesia é coisa de criança? Livros Irmãos respondem, né? Então, vejam que nós fizemos sobre essa resenha, né? Bruno Moliero, para vocês lembrarem, ele estava falando de 2 livros que teve lançamento. E aí ele fala que esses livros de poesias parecem irmãos. Então, é como se você precisasse, né, que ele teria que ser lido um seguido do outro, porque um complementa o outro, tá? E a resenha, o que era? É quando ele fala um pouco do livro, o que acontece ali dentro do livro, tá? E, além disso, ele mostra, né? Ele fala que é oportunidade para os pais, alunos, professores, filhos, né? Que é muito importante a leitura, né? Do livro. E então ele mostra os 2 livros, o que é falado neles, tá? Então ele mostra uma resenha. E o que é uma resenha? A resenha é algumas informações a respeito do livro, tá? Certo? Então aí, depois que vocês leram novamente o texto, como nós já lemos, vamos fazer o entendimento, tá? Do texto. Então vamos lá. Como você leu, o texto que você leu é uma resenha. Onde essa resenha foi publicada? Então vejam, aqui está falando aonde essa resenha foi publicada. Quando a gente vê um texto, né, depois que nós lemos, aqui embaixo toda vez vem falando da onde é tirado esse texto. Então foi tirado da Folha de São Paulo do dia 4 de agosto de 2016. E esse texto ele está disponível em um site, ó, Era Outra Vez, blog Folha, uol.com.br, tá? Poesia é coisa de criança. 2 livros respondem. Então foi tirado do blog Folha de São Paulo, tá? Então vamos lá. Então, onde essa resenha foi publicada? No blog da Folha de São Paulo, do dia 4 de agosto de 2016. Ah, professora, precisa colocar essa parte disponível em Era Outra Vez, blog? Não precisa, você já está falando que foi tirado do blog Folha de São Paulo, tá? Então não precisa, é só colocar aqui, né, que foi tirado do blog da Folha de São Paulo, tá bom? Certo? 2. Onde mais poderia ter sido publicada? Vejam, a gente tem revistas, jornais impressos que podem ser colocados, essas resenhas também, né, sobre o livro. Então, nós podemos colocar em revistas, jornais e em redes sociais também, que é o caso que aconteceu, né? Foi no blog. Eu tenho mais outros locais em redes sociais? Sim, né? Eu tenho outros vários. 3. Quando essa resenha foi escrita, os livros dos quais ela trata
já estava há muito tempo na livraria ou foram publicados em datas próximas àquela em que a resenha foi escrita? Justifique sua resposta com trecho do texto. Vejam, então a gente vai justificar, né? A gente vai falar através do que? De trecho do texto, certo? Então, além do texto, quando ela foi escrita, ela fazia muito tempo ou foi publicada a data próxima àquela que a resenha foi escrita? Quando a gente faz uma resenha, logo que lança o livro, né? A gente coloca próximo de lançamentos. A gente não vai colocar depois de muito tempo que o livro foi feito. Por quê? Porque aí as pessoas não sabem, né? Muitas pessoas já leram, então aí perde, ninguém vai querer ver, porque já leram o livro, né? Se gostaram ou não gostaram. Então, toda vez que se tem uma resenha, que a resenha é escrita, a gente sempre coloca, ela sempre é publicada em data próxima, tá? De quando a resenha foi escrita. Só que ele quer que a gente justifique dentro do trecho. Então, vamos olhar aqui, ó, no trecho em que fala isso, ó. Então, aqui, ó, vamos ver o primeiro parágrafo. Lembra que nós colocamos, né, parágrafos, enumeramos que quando a gente precisa, então fica fácil achar. Por isso que nós estamos até enumerando, que assim fica muito mais fácil a gente achar onde está o que nós procuramos através dos parágrafos. Então, no primeiro parágrafo, ele fala assim, ó, existem livros que parecem irmãos, feitos para serem lidos um em seguida do outro ou até ao mesmo tempo. Esse é o caso de duas obras que acabaram de ser lançadas, ó, duas obras que acabaram de ser lançadas. Então, vejam, ele está falando aqui, ó, acabaram de ser lançadas. Então, aqui está, ó, a resenha, né? Qual que é o trecho? Esse é o caso de duas obras que acabaram de ser lançadas, que está no primeiro parágrafo, na segunda linha, tá? Segunda linha do primeiro parágrafo. Então, essa resenha foi escrita logo depois do lançamento dos dois livros. E qual que é a justificativa com o trecho do texto? O primeiro parágrafo na segunda linha. Esse é o caso de duas obras que acabaram de ser lançadas, certo? Deu para entender? Agora, 4. Além do texto ter ocorrido, dividido em parágrafos, essa resenha apresenta reproduções da capa do livro de que está tratando. Por que você acha que as capas do livro foram incluídas na resenha? Olha lá. Por quê? Vejam a capa, né? Aqui, ó, o livro que queria saber de rimas, né? Então, aqui eu tenho o livro e aqui poemas de brinquedo. Então, ó, poema, brinquedo, tá escrito aqui. Então, ali para mostrar como os livros são, né? Ó, todos divertidos. Aqui, ó, tá até falando, aprenda como fazer poesias, né? Ou para complementar a informação fornecida na resenha,
Porque ele está falando sobre poemas, então por isso que ele já coloca aqui, tá? Então vejam, aqui a gente pode pôr, por que você acha que a capa do livro foram incluídas na resenha? Então, para mostrar, né? Como os livros são. Que mais? O que pode ser mais? Para complementar informações. Para complementar informações. E etc. Tá? As informações fornecidas pela resenha, tá? Então, vamos completar aqui, senão, informações fornecidas, né? Fornecidas pela resenha, tá? Agora ficou mais completo. 5. Assinale as alternativas que indicam os possíveis objetivos do autor ao escrever essa resenha. Qual é o objetivo dele? Explicar aos leitores o que é poesia? Não, ele não quer explicar o que é. Apresentar os livros para o público. E isso, a resenha, né? É para quê? Apresentar o livro para o público, tá? Então, é aqui. Para que serve uma resenha? Então, serve para apresentar o livro para o público. Serve para expressar a opinião dele sobre os dois livros? Sim. A resenha, esse moço aqui, o Bruno, né? Ele está dando a sua opinião, falando sobre os dois livros. Então, ele está expressando a opinião dele sobre os dois livros. Então, aqui também. Mostrar como ele gosta de livros de poesia? Não, ele não está falando isso, tá? Ele não falou como ele gosta do livro de poesia, tanto é que ele faz resenhas de outros livros também, tá? Então, são essas duas, tá bom? 6. Para que público você acha que essa resenha foi escrita? Justifique sua resposta com o trecho do texto. Veja, novamente, para justificar a resposta com um trecho do texto. Então, aonde vai estar falando? Para que público você acha esse texto, essa resenha? Então, vamos lá. Aqui nós vimos a primeira, né? As duas obras acabam de ser lançadas. Agora, vamos ver aqui, ó. Além de cativarem o leitor, ambos são boas oportunidades para quem? Olha lá, ele já está falando, né? Ele está falando o quê? Que ambos são boa oportunidade para quem ler? Para professores e pais se debruçarem com seus filhos, alunos, sobre o universo da poesia. Olha aí, então além de cativar o leitor, então vejam no segundo parágrafo, ele está falando isso, ó. Para que público você acha que essa resenha foi escrita? Para professores, pais, alunos e filhos. Justifique através do trecho. Então, ó, no segundo parágrafo,
Olha como é importante a gente saber em qual parágrafo tá, que fica mais fácil, né? Então ele fala lá, ó, que é para professores, pais e crianças. Essas crianças são alunos e filhos, tá? Só que ele quer como resposta do trecho do texto. Então está no segundo parágrafo. Ó, ambos. Então está aqui, ó. Ambos são boa oportunidade para professores e pais se debruçarem com seus alunos e filhos sobre o universo da poesia. Então, essa aí, ó, está no segundo parágrafo. Então, vamos lá, ó, segundo parágrafo. Ambos são boa oportunidade para professores e pais se debruçarem com seus alunos e filhos sobre o universo da poesia. Por que eu coloquei essa reticências antes? Porque antes vem alguma coisa escrita. Então, para não colocar tudo, eu coloco a parte importante, tá? E coloco também, entre aspas, o que está no texto. Certo? Agora, releia o penúltimo parágrafo da resenha. Esse é o penúltimo parágrafo. Nessa hora, é impossível não surgir a pergunta: ué, mas isso é mesmo poesia? Ou a questão ainda está mais radical? Isso é realmente um livro? Tá? Então, vamos ver aqui. Nesse trecho, há duas perguntas. Qual delas apresenta uma linguagem mais informal? E a próxima, da que usamos no dia a dia? Então, a questão informal é aquela que a gente fala todo dia, né? Do jeito que a gente fala. E nesse trecho há duas, né? Qual delas apresenta a linguagem mais informal? Então, vejam, aqui no texto, essa é a primeira pergunta. Ué, mas isso é mesmo poesia? Essa é a primeira pergunta. E essa é a segunda pergunta. Qual está mais informal? Essa aqui, né? Que é o jeito que a gente fala. Ué, mas isso é mesmo poesia? Tá? Então, ué, mas isso é mesmo poesia? Essa é mais informal. Por quê? Porque a gente tem esse ué, né? A gente fala uai, ué, né? Então, isso é a forma, é o jeito que a gente fala, tá bom? Então, ela se torna informal, ok? Vamos para a 2. De que palavra caracteriza a linguagem informal, dando a essa pergunta um aspecto mais próximo da língua falada? Uai, acabei de falar, né? É a palavra ué, certo? Então, é a palavra ué. O que o é fala? Ela quer dizer o quê? Ela expressa uma surpresa, uma admiração, tá? Ué, né? É uma admiração, mas isso é mesmo poesia? Uma surpresa, tá bom? Ela é uma interjeição, é o jeito que a gente fala. Ela não tem como você mudar, né? A palavra. O uso de linguagem mais informal ajuda o leitor dessa resenha a se sentir mais próximo do texto? Eu acho que sim. Por quê? Porque quando a gente fala de um jeito mais informal, as palavras ficam mais descontraídas, o texto fica mais descontraído, né? Atraindo o leitor para o texto.
tá? Se é um texto muito formal, com umas palavras difíceis, fica chato da gente ler, e aí a gente não quer ler mais. Então, é interessante sempre o escritor, a pessoa que está escrevendo, colocar um texto bem parecido com a gente, né? Do jeito que a gente fala, uma coisa mais informal, tá bom? 8. A crítica feita por essa resenha é positiva ou negativa? O que o autor ali, o escritor, né, o jornalista está falando sobre aquele livro, né, a resenha, ela é positiva ou ela é negativa? Ela é o quê? Ele sempre está falando bem do livro, então é uma resenha positiva. Que expressões são usadas para caracterizar os livros? Então vejam, é a mesma do parágrafo 2, né? Olha lá. Além de cativarem o leitor, ambos são boas oportunidades. Olha aqui como é positiva, ó. Então, ele põe aqui, ó, além de cativar, né? Cativar quer dizer, além da pessoa querer ler, né? Gostar, porque quando você cativa alguém é porque é gostoso, né? É legal, a pessoa gosta muito, né? Então, além de cativar o leitor, ambos são boas oportunidades, né? Para os professores, os pais se debruçarem com seus alunos e filhos sobre o universo da poesia. Então, aqui ele está dando o quê? Novamente no segundo parágrafo, ele está dando o quê? Uma crítica positiva para o livro, certo? Agora aqui, em sua opinião, a resenha pode influenciar o leitor na escolha do livro? Sim, pode. Eu, por exemplo, já vi muitos livros, né, muitas resenhas que eu olhei e não gostei, então eu não comprei o livro, eu não tive vontade de ler, tá? Agora, outros livros, você vai ler a resenha, você fala, nossa, que livro legal, né? Aí sim, aí você compra o livro, você tem vontade, você vai, o livro vai te cativar para ler, tá? Depois da leitura da resenha, você ficou interessado em ler algum dos livros apresentados? Qual? Então, aqui, né, é a opinião de vocês, certo? Depois que você leu essa resenha, você ficou com vontade de ler um desses 2 livros aqui? Você ficou com vontade de ler algum deles? Depois que você leu a resenha desses 2 livros, aqui fala de um e aqui fala do outro. 11. No título da resenha, questiona-se: poesia é coisa de criança? O que você acha? Poesia é coisa de criança? Você acha que poesia é só coisa de criança ou de adulto também? O que você acha? Então, você também a resposta é sua, é pessoal. O que você acha? E aqui está falando o que é resenha, o gênero textual, né? Que é resenha. Então, o que é a resenha? A resenha apresenta informações a respeito do livro. É só do livro? Não. De filmes, de exposições, de peça de teatro,
tá? Ela emite algumas opiniões sobre ele. Então, ela vai dar algumas opiniões sobre o livro, o filme, exposições, peça de teatro. Ela pode ser boa ou má, ou positiva ou negativa? Pode, tá? Mas eles dão principalmente as informações positivas de um livro, tá? De uma peça de teatro, ele vai falar bem sobre um livro, um filme, tá? É comum o uso da linguagem mais informal, principalmente no meio jornalístico. As resenhas costumam ser publicadas, em jornais e revistas impressos ou online e em outros sites da internet ou blogs, como blogs, redes sociais. E qual é o objetivo? Tem o objetivo de quê? De apresentar uma crítica positiva ou negativa sobre uma obra. Então, tanto pode ser positiva quanto negativa a crítica. Às vezes a pessoa vai ler lá, né, quem está escrevendo, e não vai gostar e vai falar: nossa, esse filme é muito ruim, né? O diretor fez um filme ruim, o ator do filme não era bom, né? Os efeitos especiais estavam muito fracos. Então ele vai falar de alguma coisa, certo? Então o que vocês viram hoje foi sobre o gênero textual resenha, tá? Espero que vocês tenham gostado da atividade de hoje. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!